Bom, pessoal, eu creio que toda essa história começou lá nos primeiros dias de janeiro desse ano, em que eu andei ouvindo uma palavra sobre alvos de oração, a importância de se traçar alvos para o ano, nesse caso 2014. E eu, então, através dessa palavra, motivado, incentivado por essa palavra, eu, ali com o meu computador já ligado, eu comecei ali a traçar alvos para esse ano de 2014. Ali Deus foi me dando alguns direcionamentos e um dos meus alvos de oração, assim, pessoais, acadêmicos, foi de aprender fluentemente um idioma. E eu creio que foi o início de tudo, o início de tudo. E então, assim, passado algum tempo, alguns dias, assim, não sei como que surgiu, começou um assunto na própria célula em que eu faço parte, sobre questão de intercâmbio para fora, viajar e tal. E ele expõe para algumas pessoas esse desejo que eu tinha, assim, de aprender um idioma, ser fluente nesse idioma. E a vontade que eu tinha de fazer o intercâmbio, ali eu expus em especial para o Givanildo, ali os limites, sabe, os empecilhos que eu tinha que me impediam de realizar esse desejo. E ali, assim, a falta de fluência no idioma, para mim ir para fora e chegar e não aprender nada, era um dos empecilhos, além da questão do dinheiro, que eu também não tinha como, assim, me sustentar, ir para fora e ficar um tempo grande, assim, fora daqui do Brasil. E também a questão dos meus pais, que também não viam com bons olhos essa questão de eu e meus irmãos irem para fora, ficarem longe tanto tempo. Além também algumas restrições internas minhas, assim, talvez um certo medo, receio de ir para fora, não ter pessoas que eu conheço, não ser bem recebido na cultura e no país. E assim, compartilhando isso ali com o Givanildo, ali na cela, sabe? Assim, eu fui alertado, e glória a Deus por isso, sabe? Não colocar empecilhos, sabe? Limitar a mão de Deus. E, assim, pela fé, assim, o Givanildo conversando comigo, falou, então faz, sabe? Ora, coloca na mão de Deus, se possível, não conta pra ninguém que você está fazendo isso, sabe? Entrega, porque se for da vontade de Deus, tudo há de cooperar. E se não for, amém. E então, assim, saiu desse mesmo tempo ali um edital da faculdade, como todo ano sai, de mobilidade internacional. Então, assim, pela fé mesmo, cara, é coragem, eu me inscrevi nesse programa e a primeira fase de tudo foi fazer uma prova de idiomas. E essa prova era prova escrita, tinha redação para fazer também essa prova escrita, tinha prova de ouvir e uma entrevista, uma curta entrevista em espanhol também, que foi o idioma que eu escolhi então para fazer essa prova, todos esses exames. Então, passado ali algumas semanas, eu me inscrevi, passado poucos dias, eu fiz essa prova, se eu não me engano foram 7 dias. Nesses 7 dias eu estudei muito, procurei tanta coisa na internet, algumas pessoas se levantaram também para me ajudar. E então, nesse curto espaço de tempo, fiz essa prova, passado ali algumas 2 semanas, saiu esse resultado, e o resultado era que eu tinha sido aprovado, que eu tinha alcançado sim o nível básico de espanhol, que eu estava apto para viajar para algum país que fala então espanhol. E esse foi o primeiro milagre, grande milagre, porque esse era um dos grandes empecilhos que eu via que me limitavam de fazer o intercâmbio. E então, passado, assim, meus olhos se abriram, sabe? Começou a ver, assim, um milagre mesmo de Deus. E ali então eu contei depois que saiu esse resultado com meus pais, tal. No primeiro momento foi uma reação que
de surpresa mesmo, sabe? Mas ao longo desse processo, Deus foi, assim, abençoando mesmo, sabe, o coração dos meus pais. Eles foram ficando mais receptivos a essa ideia de intercâmbio. E a segunda fase, depois dessa, de comprovar, né, pelo menos o nível básico, né, do idioma, do país de destino, a segunda fase era escolher as universidades que eu gostaria de concorrer. Ali eu poderia ter 3 opções. E essas 3 opções que eu tracei foram todas para a Argentina. Porque, igual eu falei para vocês, tinha muitos limites, né, que eu via que me restringiam de fazer um intercâmbio. Um deles era a questão financeira, sabe? E a Argentina, a moeda do país da Argentina é o peso. E o peso ele é desvalorizado em relação ao real. Então eu vi uma possibilidade de ir fazer um intercâmbio, aprender então o idioma, o espanhol, e isso não me sai tão caro. E então ali as 3 opções que eu coloquei foram para universidades na Argentina. E assim, eu sabia que não havia mais bolsa, sabe? A universidade todos os anos disponibilizava uma bolsa para o melhor aluno de cada faculdade. E através desse lançamento desse programa Ciências Sem Fronteiras, que privilegia então essa questão do intercâmbio, estudar fora, ela é limitada e basicamente é privilegiado os cursos de engenharia. E eu que faço administração, então não me enquadrava nesses editais de bolsas de Ciências Sem Fronteiras. E assim, pela fé, prosseguindo nesse edital todo, nesse programa de mobilidade internacional, no meio desse processo todo, que é muito longo, muito desgastante, surgiu um outro edital de uma parceria entre a universidade e o Banco Santander. Ali nesse edital constava que o banco estava disponibilizando 5 bolsas para todos os alunos que não se enquadravam e não entravam no programa Ciências Sem Fronteiras. E ali alguns critérios, né, que é exigidos, que é pré-eliminatórios, assim, eu passava em todos. Então eu me inscrevi nesse segundo edital, concorrendo então a essas bolsas do Banco Santander. E depois de um processo muito, muito longo, depois outras entrevistas também, saiu o resultado. Então que eu tinha passado com bolsa e para a Espanha. Esse segundo edital do Santander, os 5 bolsas contemplavam 2 vagas para a Espanha, uma para o Chile, uma para o México e uma para a Argentina. E uma dessas vagas para a Espanha, então, eu fui contemplado. E eu tenho visto, então, a graça de Deus, sabe? Eu me recordo muito daquele versículo lá em 1 Coríntios, que fala que nem aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus tem me surpreendido demais. Eu que tinha uma visão tão limitada, sabe, ali de fazer um intercâmbio, eu coloquei tantos empecilhos, tantos, assim, pessoais, financeiros, dos meus pais, a língua, sabe, nada disso, sabe, limitou o poder de Deus. Eu creio que essa possibilidade, essa porta que se abre para mim, é um milagre. E, assim, não tenho tempo aqui para contar detalhes de tudo, foram meses, esse processo todo, mas se eu puder encerrar esse momento, eu quero falar para vocês, sabe, amplia a visão, sabe, Deus me fez enxergar quão pequeno era a minha visão, sabe, se a gente ler a Bíblia, vemos ali Deus falando a Abraão, aonde teus olhos chegarem, ali tirarei por herança. E nós, assim, eu falo por mim mesmo, quantas vezes temos uma visão tão limitada das coisas, sabe? Colocamos tão empecilhos para Deus,
Alguns deles, assim, eu creio que é sempre o primeiro a pensarmos que é a questão financeira, sabe? Eu tenho aprendido esses dias, sabe? A orar e a pedir para Deus que não seja, sabe? A questão financeira empecilho para nada, sabe? Para nada. Que possamos crer e confiar, porque Deus é um Deus de provisão, um Deus que ama nos surpreender, sabe? E eu queria encerrar esse vídeo, então, reforçando então aqui o convite, sabe? Dessa despedida. Daqui a alguns dias eu vou estar viajando, dia 26 desse mês agora, na terça-feira, e nesse então último domingo que eu estarei aqui ainda no Brasil, eu queria convidar vocês para me despedir de cada um e dizer um até logo, né? São 6 meses apenas esse intercâmbio, e então queria convidar vocês a estarem ali comemorando essa bênção, essa vitória que Deus tem me dado ali na casa do sanduíche, em Araguari, e pedir a todos, estejam orando por mim, preciso muito da oração de vocês, sabe? Eu tenho aprendido também que Deus não tem filhos prediletos, Ele tem propósitos diferentes, sabe? Então, se Deus está me permitindo ir lá para a Espanha, é porque Ele tem um propósito, uma carreira proposta para mim lá nesses dias, e que vocês então possam estar orando por mim, lembrando de mim, sabe? Que eu possa cumprir esse propósito, ser bênção e deixar um legado de bênçãos naquele país, e trazer muita coisa também para cá, para também usar a obra de Deus, então aqui no idioma, eu não sei. Amém, galera? Esperando todo mundo, domingo, dia 23, lá na casa do sanduíche. Um beijo a todos, obrigado.